certo homem que vivia em uma pacata terra com a sua mulher e filho, recém-nascido, deparou-se de repente com um problema enorme. A falta de chuva que assolava a terra provocou a seca e, consequentemente, a fome. Algum tempo depois, a mulher ficou gravemente doente e acabou por falecer. Depois de enterrar a mulher, pôs-se o homem a pensar o que fazer com o filho, ainda pequeno, porque também não queria perdê-lo. Foi então que teve que tomar uma decisão muito difícil de ir até a terra vizinha e falar com o rei desta terra, que estavam com melhores condições do que a terra onde este homem se encontrava. Ao chegar, fez o pedido ao rei para que ficasse com o seu filho, como um dos seus servos, em troca de comida. Enquanto isso, ele ia por terras distantes trabalhar e assim que juntasse o dinheiro suficiente, regressaria para resgatar o filho, pagando ao rei tudo quanto seria devido. O rei aceitou com muito bom coração. O homem ausentou-se e o rei, assim como a sua rainha, como não tinham filhos, cedo criaram laços fortes com a criança, que passou a ser tratada como filho. Algum tempo depois, o rei teve finalmente o filho tão desejado e tão esperado. O filho deste homem cresceu na companhia do filho legítimo do rei, passaram a ser bons amigos e todo mundo no palácio gostava de ver aquela dupla. Passado um par de anos e com o rapaz já quase na idade adulta, o bom amigo e companheiro do filho do rei regressa finalmente o pai para resgatar o seu filho. E este homem, já na presença do rei, depois de cumpridas as diversas formalidades, agradecimentos sobre tudo quanto tinha feito pelo filho, o rei disse simplesmente ao pai deste filho que já não cabia a ele, já não cabia ao rei decidir pelo filho, porque, afinal de contas, se o menino, quando lá chegou, tinha os seus 2 anos, já estava na casa dos quase 17 anos. Então, já era quase um homem e já quase podia tomar as suas decisões. Então, cabia ao rapaz decidir o que queria fazer da sua vida. O pai, todo feliz pelo reencontro, contou tudo e mais alguma coisa do que havia passado, tudo que fez para que juntasse o montante que trazia para entregar ao rei e que finalmente podiam novamente estar juntos, mesmo sem a mãe, mas estar com o filho já trazia uma paz enorme para este pai, que ficou tantos anos longe do seu filho. A verdade é que o filho olhou para a figura triste do pai, olhou para o aspecto de pobreza do pai e disse: não, prefiro ficar porque já considero este rei meu pai. E
a rainha é minha mãe, o príncipe, meu irmão. E além de que as condições que me são oferecidas aqui neste palácio não são para se comparar com a cabana que nós teremos lá na nossa terra. Realmente, o luxo do palácio era por demais precioso para ser trocado com a vida de campo. O pai, com lágrimas nos olhos, acabou por aceitar a decisão do filho, que continuou no palácio como se fosse da família real. E todos no reino, assim como nos reinos vizinhos, o viam como sendo o primogênito do rei, mesmo não sendo na verdade. Decorridos alguns anos, não sabemos quantos, a verdade é que este reino entrou em guerra e o rei, vendo que a sua derrota era iminente, mandou emissários para que pudessem tratar das condições da rendição, que não tardou a vir do outro lado da barricada. E o pedido foi muito direto e simples. O rei deveria sacrificar o seu filho ao amanhecer, só assim o inimigo se retiraria. O rei, perturbado, mandou chamar os seus conselheiros para verem o que fazer, pois a decisão era muito difícil de tomar. Até que um dos seus conselheiros lembrou ao rei que, espera aí, a situação não está assim tão perdida, porque sacrificando um filho, ficaria sempre com outro. Sacrificando um, sempre teria um para continuar o reino. E são dois, um sai, fica um, não há problemas. E todos acabaram por concordar. E foi então que chamaram o filho adotivo e, após as devidas explicações que era necessário que ele fosse sacrificado, este disse logo que não pode ser, porque eu até não pertenço a este reino. E que até já estava a arrumar as suas coisas para ir ao encontro de seu pai. O que levou o rei a dizer que: filho, tiveste a oportunidade de seguir o pai, o teu pai verdadeiro, e uma vez que escolheste ficar, o teu destino já estava traçado. E não foi outro senão servir de sacrifício para salvar o filho legítimo do rei, bem como o reino que estava prestes a cair nas mãos do inimigo. Irmãos, podem achar que essa história é meio cruel para um final de tarde, não é? Mas onde é que este irmão Blanchard foi desencantar essa história tão quase macabra que quase que arrepia a espinha? Mas é muito simples, irmãos. Isto vai ao encontro daquilo que quero tratar convosco neste final de tarde. Liberdade e escravidão. Às vezes nós pensamos que estamos livres, quando na verdade somos servos, ou estamos presos, somos escravos. E esta luta não começou hoje. E é interessante que no Evangelho de João, no seu capítulo 8, a dada altura, quando os fariseus tentavam encostar Jesus à parede, dizendo que eram filhos legítimos de Abraão e tudo mais alguma coisa, Jesus, nos versículos 35 e 36, diz-lhes exatamente o seguinte: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi um discurso que se prolongou por mais alguns versículos, porque este capítulo tem 59 versículos. Ainda assim, os fariseus não o compreenderam. Como não compreenderam na época em que Paulo espalhava a boa nova pela galáxia, e na sua ausência, automaticamente, surgiram novas pessoas, os chamados judaizantes, para procurarem transmitir novos ensinos, e de uma forma mais clara, mais concisa, de uma forma mais esmiuçada, podemos assim dizer, é aquilo que nós queremos tratar nesta tarde, sobre aquilo que Paulo, escrevendo à igreja em Gálatas, no seu capítulo 4, versículos 21 a 31, estará a dizer a respeito deste tema tão importante e tão presente nos nossos dias. E é assim que, lá em Gálatas, no seu capítulo 4, a começar no versículo 21, podemos encontrar o seguinte. Gálatas, capítulo 4, versículos 21 a 31. Dizei-me vós, o que quereis estar, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, contudo, que diz a Escritura: lança fora escravo o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Algumas pessoas consideram este parágrafo da epístola a mais difícil. Isso porque o texto faz 2 exigências para a sua interpretação, que não podem ser evitadas. O primeiro é um bom conhecimento da história do Antigo Testamento. Quem lê isto sem antes compreender exatamente o que se passou lá no livro de Gênesis, a começar no capítulo 12, quando Abraão é chamado, quando Abraão faz aliança com Deus, dificilmente poderá compreender isto que nós acabamos de ler. E o segundo ponto é o argumento de Paulo é muito técnico. Gálatas é considerado um livro quase que jurídico, porque os termos que ele usa são termos legislativos, não é? Termos que as pessoas, alguém comum quase que não compreenderia. Então, exige muita atenção ao propósito do seu discurso. Mas a sua mensagem, irmãos, no entanto, é bastante contextual para nós, pois trata da complicada questão de como podemos viver a nossa liberdade. De que forma é que o crente realmente pode ser livre?
Como é que nós podemos usufruir da liberdade que está ou que temos em Cristo Jesus e não estar sob a lei? Porque, irmãos, verdade seja dita, existem cristãos que vivem um cristianismo legalista, reduzidos à observância de regras, tratando o Evangelho como se fosse uma nova lei que nos prende à disciplina. É muito fácil encontrar nas igrejas hoje outros irmãos tentando atar, como diz o próprio Evangelho, certas responsabilidades, certos compromissos ou certas exigências que nem eles mesmos conseguem cumprir, porque valorizam mais as próprias leis, que muitas das vezes até nem está na própria Bíblia, para que essas pessoas possam ser salvas. Mas a verdade é que Paulo confronta, assim, os judaizantes com a própria lei, pois diziam viver debaixo da lei, mas não obedeciam completamente. E isto não vinha somente daí. Se nós formos nos evangelhos, vamos encontrar exatamente os fariseus, vamos encontrar muitas escolas que procuravam impor regulamentos aos filhos de Israel, aos judeus, mas eles próprios não obedeciam. E é interessante vermos aquele discurso pesado de Jesus quando dizia aos judaizantes, aos fariseus que eram sepulcros caiados. Um termo bastante forte. Mas a verdade é que muitas das vezes é assim que alguns crentes, alguns cristãos são na igreja. Por dentro são sepulcros caiados, como diz a própria Escritura, aparentando uma boa imagem por fora. Irmãos, Paulo procura mostrar que os verdadeiros herdeiros de Abraão são os que vivem pela fé, assim como ele viveu. Paulo não procurava ensinar outro exemplo, não dava o exemplo daquilo que ouvi dizer, ou vi os outros discípulos praticarem, não. Tanto que ele mais adiante diz, sede meus imitadores, assim como eu sou, igreja de Cristo. Há quem devia dizer que, bem, também este Paulo devia se armar, é muito bom. Não vamos dizer que era muito bom, mas que era cumpridor, era. Paulo faz um contraste entre liberdade e escravidão, exemplificados na vida de Isaac, Ismael, Sara e Agar. Seu argumento tem deduções lógicas. Nestes versículos que nós acabamos de ler, como eu havia dito e disse há pouco tempo aos irmãos, quem não conhece a história do povo de Israel, quem não conhece muito bem o chamado de Abraão, pode interpretar isto de uma forma errada. Mas a verdade é que, nestes breves versículos, Paulo procura esmiuçar, procura exatamente mostrar com palavras miúdas o que significava realmente a liberdade e o que é que significava a escravidão. E é isto que, irmãos, quero apresentar-vos em 3 pontos. Em primeiro lugar, nos versículos 22 e 23, nós encontramos a seguinte afirmação: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Para dizer-vos o primeiro ponto, irmãos, que a verdadeira descendência de Abraão é espiritual e não física. Um dos motivos de maior orgulho para os judeus era exatamente serem filhos de Abraão. E os jovens que tiveram conosco esta tarde no nosso estudo bíblico, podemos falar um pouco sobre isto, não é? Os judeus achavam-se donos do mundo, dominavam tudo e mais alguma coisa. Sim, realmente através deles seriam benditas todas as famílias da terra. Tudo bem, mas a verdade é que houve um tempo específico que este povo deixou de cumprir aquilo que foram os mandamentos de Deus e
as coisas mudaram. Deus revelou a ele de modo claro e lhe prometeu dar a terra de Canaã e uma numerosa descendência de todos, que seria incontável como as estrelas e grãos de areias da praia. Esta foi a condição que, a promessa que Deus fez a Abraão, de que seria o pai de uma nação enorme. Os judeus descansavam na aliança de Deus com Abraão e que tanto João Batista como Jesus julgavam enganosos. E neste trecho que nós lemos há minutos atrás, sobre Jesus, quando falava com os fariseus, dizia-lhes abertamente que vocês estão enganados. Porque se realmente vocês fossem da descendência, fossem livres como o vosso pai Abraão, como vocês procuram apregoar, estariam alegres por eu estar aqui no vosso meio. Mas, antes pelo contrário, vocês não são filhos de Abraão, muito menos Abraão é o vosso pai, antes pelo contrário, vocês são filhos do diabo. Gosto muito de ler João capítulo 8, porque acho aquela discussão de Jesus com aqueles fariseus muito interessante. Eles mostraram que fé judaica estava equivocada por confiar sua herança na descendência física e não na descendência espiritual. Filhos de Abraão são aqueles que creem. Filhos de Abraão são aqueles que, como Abraão teve fé, eles também deviam ter fé. Abraão teve 2 filhos, mas eles eram completamente diferentes. O segundo ponto que ele ressalta esta passagem é exatamente de que eram diferentes porque nasceram de mães diferentes. Isaac nascera de uma mulher livre, Isaac nascera de uma mulher livre, sim, mas Ismael já nascera de uma mulher escrava. Sara era a esposa de Abraão, Agar, por sua vez, era escrava de Abraão. Isaac nasceu livre, mas Ismael nasceu escravo. Alguém que conhece a história pode dizer, mas espera aí, Ismael foi realmente o filho de Abraão? Sim, mas em que condições? Em que momento é que o próprio Deus diz que sim, abençoarei Ismael, mas o filho da promessa é Isaac? O terceiro ponto é que eram diferentes porque nasceram de maneiras diferentes. Ismael nasceu de modo natural, segundo a carne, mas Isaac nasceu de uma promessa de Deus feita a Abraão. Quer dizer que era um milagre sobrenatural. Alguém se lembra quantos anos tinha Abraão? 100 anos. Alguém se lembra que idade tinha Sara? 90 anos. Como é possível uma mulher de 90 anos dar à luz? Então aí está a grande diferença entre estes 2 filhos. Um que foi por um processo natural, porque quando Ismael nasceu realmente, Abraão tinha alguma força no corpo para que Agar, sendo uma escrava jovem, pudesse engravidar, mas o mesmo já não aconteceu quando foi a vez de Isaac. Paulo diz que essas comparações são alegóricas. Por quê? Porque todos nós nascemos como Ismael, escravos do pecado, e pela fé devemos nos tornar como Isaac, livres do pecado. O segundo ponto, irmãos, vivemos na nova aliança e não na velha aliança. Como podemos ler nos versículos 24 a 27, estas coisas são alegóricas porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito:
Alegra-te, ó estéril, que não dá luz, exulta, clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os que têm marido. Irmãos, pode parecer estranho fazer esta pergunta, afinal de contas, quem era o povo de Deus? Embora Paulo esteja fazendo uma comparação a respeito das regras hermenêuticas da tipologia, ou seja, ele faz uma relação histórica entre circunstâncias dos nascimentos de Isaac e Ismael com a verdade espiritual da existência das duas alianças, entre Deus e seu povo. A velha aliança e a nova aliança, as duas alianças são representadas na pessoa da mãe de Ismael, Agar, e de Isaac. A aliança, irmãos, é um acordo solene entre Deus e os homens, através do qual eles os transforma em seu povo e os compromete a ser o seu Deus. Não fomos nós que tomamos a iniciativa, irmãos, de fazermos esta aliança. Esta iniciativa não partiu de nenhum de nós. Alguém até pode dizer que sim, eu até aceitei Jesus Cristo e foi num dia em que estava por acaso a passar por esta rua e lembrei-me que podia entrar. Irmão, quero dizer que se não sabias, fique sabendo que foi Deus que te indicou o caminho. Mas eu fiquei a saber através de um colega de trabalho que falou-me do Evangelho. Sim, este colega que te falou do Evangelho foi conduzido por Deus para que chegasse a ti e te falasse da boa nova. A antiga aliança não foi dada por meio de Moisés, a antiga aliança foi dada por meio de Moisés e a nova por meio de Cristo, através do seu sangue. Na antiga aliança, Deus colocou responsabilidade sobre o povo. Farás isto, farás aquilo e farás aquilo. Se não fizeres isto, o que vai acontecer é exatamente isto. Mas na nova aliança em Cristo, Ele mostra e assume a responsabilidade de que eu farei isto por ti, eu farei aquilo por ti. O povo de Deus, na antiga aliança, eram judeus. Os que viviam pela fé na promessa. Na nova aliança, são os cristãos justificados pela fé em Cristo. Agar é a mãe que gerou um filho escravo e por isso representa a lei antiga. Sara, por sua vez, representa Jerusalém celestial, salva pela graça. Ela é lá de cima, ela é livre. O terceiro ponto que gostaria de partilhar com os irmãos nesta noite é que somos livres em Cristo e não escravos da lei. É exatamente aquilo que diz os 4 últimos versículos, a começar no versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. E assim também agora, contudo, o que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos livres, não da escrava, e sim da livre. Se somos livres, se somos filhos de Abraão pela fé, somos como Isaac e não como Ismael. Nossa descendência é espiritual e não física. A nossa descendência é sobrenatural e nunca natural. É assim que funciona a justificação pela fé. Como Ismael tratou Isaac, é como o mundo realmente nos tratará. De que forma? A igreja realmente será perseguida. Os cristãos serão perseguidos. A dada altura, Ismael olhou para Isaac e desprezou, escarneceu dele, quando este
havia sido desmamado. Quer dizer que a perseguição mais grave, às vezes, que a igreja sofre, e é interessante também termos falado esta tarde com os jovens, não é aquela que é movida pelo mundo lá fora, mas principalmente por aqueles que estão mesmo ao nosso redor, aqueles que nós olhamos e até chamamos irmãos. Aqueles que nós chamamos ou consideraríamos de crentes nominais ou ex-cristãos. A hierarquia legalista sempre foi um empecilho aos verdadeiros filhos de Deus. Recebemos a herança prometida, embora Isaac tivesse que suportar a zombaria de Ismael, a herança lhe pertencia. E não temos tempo, mas se os irmãos tiverem tempo, em Gênesis, no seu capítulo 17, 18 a 21, Abraão chegou a desejar que Ismael fosse herdeiro, mas Deus o recusou. Irmãos, embora enfrentemos a dor da perseguição, devemos alegrar-nos com a riqueza da herança. O fato é que somos herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Gostaria de concluir dizendo que o verdadeiro cumprimento das promessas do Antigo Testamento não literais, ou não são literais, mas são espirituais. As promessas de Deus se cumprem totalmente em Cristo e não na nação judaica, como querem alguns dispensacionalistas afirmar, porque somos herdeiros pela fé em Cristo e não pela descendência abraâmica. Nós, a igreja, somos o Israel de Deus e a verdadeira circuncisão. Experimentemos a graça de Deus. A antiga aliança é marcada pela criação, a lei e a servidão, mas a nova aliança é caracterizada pela promessa. O Espírito Santo é a liberdade. E a primeira é se a primeira pode ser considerada de antropocêntrica, a segunda, por sua vez, é teocêntrica. Por isso é que o cristianismo não é uma religião natural baseada no homem, mas é sobrenatural baseada em Cristo, baseada, por sua vez, em Deus. Quem quer viver sob a lei, vive na servidão. Quem viver sob a graça, vive a liberdade que Cristo dá. E, mais uma vez, recorrendo à passagem de João, lá em capítulo 8, versículos 32 e 36, é interessante dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, não nos prendamos em ideologias, não nos prendamos em princípios que não são fundamentados na graça de Jesus. Há momentos que nós podemos pensar que não, isso que estou a fazer é o certo, quando no fundo estás a cavar a tua própria sepultura. Há momentos que nós podemos pensar que estamos livres, mas no fundo, estamos a ser escravos, porque deixamos de olhar para Jesus, deixamos de olhar para a graça que Deus nos concede.